Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais uma tier list de avaliação individual da participação dos lutadores nos shows da WWE. E hoje a gente vai falar sobre o Monday Night Raw do dia 2 de março de 2026. Então, se você quiser saber a minha avaliação individualizada sobre cada participação, cada promo, cada luta, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar crescendo a comunidade Luta Livre aqui nesse cantinho do YouTube, beleza? Então vem com a gente para mais uma tier list do tiozão, agora avaliando o Monday Night Raw do dia 2 de março de 2026. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a quantidade de gente que está no médico ou está no buffet. O buffet é aquele lugar que às vezes as pessoas são chamadas para a WWE para o show para saber se eles vão ser usados ou não, mas eles ficam lá no buffet tal, eles ficam se alimentando e aí depois chega o criativo e fala: olha, a gente não tem nada para você hoje. O cara fica por ali, conversa com o pessoal e tudo mais. É o pessoal que não participa do show. Então veja a quantidade de lutadores do Raw que atualmente não estão sendo utilizados, tá? Para essa semana nós tivemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós tivemos Brie Bella e Nikki Bella que não participaram novamente do show. Elas vieram depois do Royal Rumble. A Brie Bella veio no Raw depois do Royal Rumble, disse que estava aqui para poder lutar pelo campeonato de duplas, etc e tal, e depois sumiu de novo. Não apareceu na estrada para Elimination Chamber, não apareceu no primeiro show após a Elimination Chamber, ninguém sabe, ninguém viu. Sumiu e desapareceu. Outro grupo que não apareceu no show dessa semana foi o New Day, tá? New Day não apareceu, ninguém apareceu, chamou a atenção. Roxanne Perez está lesionada, tirou uma massa benigna das costas, fez uma cirurgia. A Ivy Nile não apareceu também. E outros lutadores aqui que já são costumeiros de não estarem aparecendo, né? Sheamus não tem aparecido, Rey Mysterio não apareceu essa semana. Mas o maior nome que chamou a atenção de não ter aparecido, considerando que a gente está na estrada para WrestleMania, é a atual campeã mundial feminina Stephanie Wacker, tá? Ela não apareceu, a gente viu só uma promo da Liv Morgan nos bastidores e a própria Stephanie nem deu as caras. Isso chamou muito a atenção. Se a gente tá na estrada para WrestleMania, a campeã deveria aparecer para dar uns foras na desafiante, né? Mas não aconteceu. Então, é aquele negócio, a gente começa a se perguntar se a WWE tem fé mesmo na nossa conterrânea sul-americana Stephanie Wacker. Bom, vamos começar aqui falando dos lutadores então. Alguns tiveram promos, outros tiveram lutas, a gente vai avaliar individualmente cada um deles. A AJ Lee, ela teve uma participação no show, ela fez uma promo, ela veio para o ringue, ela disse que ela ficou feliz de ver a adulação do público, se sentiu um material de campeã e gostaria de desafiar outras lutadoras. E ela startou um processo de escolha do novo number one contender para esse título. Eu gostei da promo, eu achei que ela mandou bem, eu acho que serviu ao propósito de mostrar ela como aquela veterana que está voltando ao ringue depois de 10 anos e que conseguiu mostrar para si mesma que ela ainda tem condições de ser campeã, de lutar e tudo mais. Então eu gostei muito da participação da AJ Lee. A Asuka, ela apenas apareceu nos bastidores para dar um fora na Kairi Sane e dar uma enforcada nela. A Asuka estava decepcionada porque ela não ganhou a Elimination Chamber. Eu acho que a participação dela serviu o propósito. Eu acho que ela estava ali apenas para mostrar que ela ainda existe. Né? A rivalidade dela com a Kairi Sane vai acontecer e a Asuka ela estava ali justamente para iniciar o processo de fazer a Kairi Sane surtar finalmente e partir para cima da Asuka e se tornar uma mega babyface da companhia, tá? Então a Asuka serviu o propósito. O Austin Theory, cara, o Austin Theory ele apenas teve uma luta de 3 minutos contra o Jimmy Uso, partiu para a briga depois disso quando o Logan Paul interferiu e aí depois o Jay e o Jimmy vieram e atacaram ele. Né, e ele foi o boi de piranha, engoliu o Andy e por aí mais. Então eu vou colocar ele como tendo servindo o propósito. Ele teve ali para poder alavancar a feud que ele vai ter aí, provavelmente luta de duplas na WrestleMania, Jey Uso e Jimmy Uso, os irmãos Usos contra a Division ou o que sobrou da Division. A Bayley teve um breve segmento de bastidores com a Lyra Valkyria. Eu achei que serviu o propósito, serviu para mostrar que ela ainda existe ali, mas não teve nada demais que a gente viu. A gente não viu a Becky Lynch, né? Agora que eu tô me ligando, a Becky Lynch ficou no buffet também, tá? A gente viu a Becky Lynch reclamando nos bastidores, né? Nas mídias sociais, mas a Becky não apareceu para reclamar
da derrota dela e reclamar da atuação da Jessica Cara, a juíza, né? Ela apenas reclamou nas mídias sociais. Então vamos botar ela ali no buffet. Bom, o Bravo serviu apenas para boi de piranha ali na luta do Raio, né? Que lutou contra o El Grande Americano original. Eu vou botar ele como abaixo da média, porque sinceramente ele mal participou. Quando ele participou, ele apenas serviu ali para atrapalhar e não atrapalhou nada. CM Punk, top das galáxias, né? A promo dele com o Roman Reigns foi sensacional. Eu acho que ele deu uns bons foras no Roman, falou algumas verdades na cara dele e ainda deixou ele boladinho só porque ele falou que ia enterrar o Roman do lado do pai. Eu não vi nada demais nesse comentário, absolutamente. Né? O Sika ele morreu de causas naturais, ele não morreu de nada controverso, nem nada do tipo. Então, não vi nada demais. CM Punk, top das galáxias. Dominic Mysterio mandou bem, né? Mandou bem. Aliás, não, top das galáxias. Eu vou botar ele top das galáxias porque não foi só a luta, tá? A luta dele contra o Penta foi excelente, foi a melhor luta da noite. Mas o segmento dele nos bastidores com o Danhausen, que infelizmente ainda não está na tier list, se estivesse aqui também iria para top das galáxias, seria uma das 3 estrelas do show, Danhausen. Cara, o Dominique ele teve uma participação muito legal, né? Ele reclamando lá com o Finn Bálor porque ele queria ajuda. Depois ele tomando a zicada do Danhausen. E depois a luta dele. Então, ele certamente teve uma participação decisiva no show. Então, top das galáxias. Dragon Lee, top das galáxias, também mandou bem pra caramba na luta com o Gunther, uma luta de 4 estrelas, abriu o show, começou partindo pra cima do Gunther, depois ele teve uma excelente luta, arrancou 15 minutos de luta do Gunther, que geralmente não tem lutas tão longas assim, porque ele é um monstro demolidor, e demonstra que a WWE está acreditando muito nele, então o Dragon Lee tá aí, top das galáxias. El Grande Americano Original mandou bem, né? A grande luta do El Grande Americano Original contra o Raio. E já vou adiantar o Raio aqui também, tá? A luta dos dois foi muito, muito boa, tá? Assim, eu acho que a gente sabe que é o Chad Gable e o Pete Dunne, né? Eu já parei com essa história de ficar dizendo que é o Great Khali, é o Omar e tal, porque agora vai ter uma luta máscara contra máscara, né? Então a gente não quer confundir ninguém, né? Como se pudesse confundir, mas enfim. Eu acho que foi uma grande luta. O Chad Gable tá voltando muito bem, as lutas dele são muito boas. Ele já botou o dedo na cara do Penta, falou: olha, se você vencer, eu quero ser o primeiro desafiante ao título. Eu queria muito ver o El Grande Americano original, ou o Chad Gable mesmo, como campeão intercontinental ainda esse ano, tá? Ele merece muito, assim como o Penta mereceu. O Chad Gable merece muito, muito, muito. E quem não viu o intervalo, cara, quem assistiu só a gravação do Raw perdeu. A entrada dele, ele ficou fazendo um monte de gracinha no ringue pro público, cara, foi sensacional. Então o El Grande Americano mandou bem. Já o El Grande Americano fake, né, agora Dark El Grande Americano, que ele veio com uma roupa negra, né, cara, serviu o propósito, ele tá ali para fazer feud com o El Grande Americano original, como ele não falou, ele não teve a oportunidade de mostrar o seu brilhante. Na verdade, ele até falou, ele falou nos bastidores, né, num segmento com o El Grande Americano original, quando setou a luta do El Grande Americano contra o Raio. Eu acho que o El Grande Americano do Ludwig Kaiser é sensacional. Inclusive no México ele é muito querido, ele é assim uma estrela da AAA, né? Então é muito interessante ver como que o Ludwig Kaiser encampou esse personagem, mas nesse show ele apenas serviu o propósito. Finn Balor, atuação decisiva, né? Ele mandou o Dominic lutar sozinho, depois arrancou o martelinho da mão do J.D. McDonough para impedir que ele interferisse na luta, né? Então vou mandar o Finn Balor como tendo mandado bem. Acho que os maneirismos e o face turn dele estão chegando aí muito em breve. Gunther top das galáxias, né? Lutaço contra o Dragon Lee, né? Assim, foi sensacional de ver. E eu fico muito feliz de ver que a WWE ainda está empurrando o Gunther, ainda que seja uma elevação contra um mid-carder. Mas pô, os caras estão pelo menos mantendo ele ali na mídia, né? Ele arrancou a máscara do Dragon Lee quando ele deu ali o Sleeper Hold. Estão falando que vamos ter Gunther e Rey Mysterio na WrestleMania. Será que vai ser outra luta para ele aposentar a gente? Vamos ver. Será que vão aposentar o Rey Mysterio na WrestleMania? Não sei. Agora temos Io Sky. Bom, a Io Sky teve uma participação em que ela mandou bem, né? Como sempre, as interações dela com a Rhea Ripley são sempre muito interessantes, né?
não teve uma interação lá muito grande. Acho que ela não falou, se falou, falou muito pouco. Quando a Rhea foi com a Io fazer uma entrevista na arena, e a Rhea basicamente disse que ela ia pro SmackDown resolver a vida dela e ia separar a dupla Rio por enquanto, né? Então, e o Sky mandou bem, também apareceu lá no escritório do Adam Pearce pedindo luta pelo Campeonato Intercontinental. Gostei. J.J. McDonough serviu o propósito dele, né? Eu acho que ele. Na verdade, eu vou colocar ele como mandou bem, juntinho com o Finn Balor. Eu acho que a atuação dele com o Finn Balor foi muito legal. Aonde o JD queria ajudar o Dominique, e aí o Finn Balor impediu, e aí os dois ficaram batendo cabeça, e aí veio o Penta e tirou os dois do caminho. Eu acho que essa implosão da Judgment Day vai acontecer, e o J.J. McDonough vai servir esse propósito. Eu ainda acho que a gente pode ter uma luta entre Dominic Mysterio e Finn Balor pela guarda do J.J. McDonough, tá? Assim, eu tô zoando na história da guarda, mas o que eu tô querendo dizer é que Dominic e Finn Balor vão lutar e o J.J. vai escolher de que lado que ele vai estar, né? É isso que eu digo quando estão lutando pela guarda do cara. Mas é isso, tá? Cara, Devon Evans, eu acho que a atuação dele foi abaixo da média só porque ele teve uma entrevista nos bastidores, né? E foi na plateia, na verdade, uma entrevista de intervalo. Estão cansados de fazer entrevista de intervalo com Devon Evans. É, Foi legal, foi interessante, mas não teve nada que agregou assim, ao show, né? E eu vou botar a Nery no mesmo caminho, tá? Cadê a Nery? Nery foi a mesma coisa, ela teve uma entrevista no intervalo, onde ela mostrou um pouquinho da persona dela, chegou a dar uma boteada lá em uma parte da entrevista, né? Deu uma engasgada. Mas, cara, nada demais, então acho que nem agregou muito. Ela pode agregar muito mais ao show do que simplesmente uma entrevista durante o intervalo. Jey Uso e Jimmy Uso, cara, serviram o propósito deles. Eles, na verdade, eles partiram pra cima do Logan Paul e do Austin Theory, né? E eu vou até botar o Logan Paul aqui também, né? Porque o Logan Paul atrasou e interferiu na luta do Austin Theory, causando a desclassificação do Jimmy Uso. E depois veio o Jey Uso com as muletas e veio para estraçalhar a Division e começar a field provável pelo campeonato de duplas, né? Assim, eu acho que foi interessante, serviu ao propósito de ocupar um espaço no show, mas não foi nada assim que agregou, meu Deus, mas que coisa maravilhosa, né? Já a Caricene, né? Caricene top das galáxias, né? Assim, as reações dela, a reação dela com o ataque da Asuka, a Asuka enforcando a Caricene, e aí a Kairi depois em estado catatônico com a AJ Lee perguntando: ó, pisca duas vezes se você tá em perigo, e aí a Caricene com capacidade de piscar nenhuma vez, né? Então foi muito legal, muito interessante ver as reações da Caricene, e eu acho que esse face turn dela quando acontecer vai ser demais, viu? Agora temos LA Knight. Yeah! LA Knight mandou bem, né? Ele teve lá. Cara, apareceu, sei lá, 30 segundos na tela. Mas foram 30 segundos brilhantes, né? Onde o Paul Heyman tinha sido colocado na ambulância e o LA Knight estava dirigindo a ambulância e carregou o Paul Heyman embora para sabe lá onde, parts unknown, né? Foi muito legal de ver o LA Knight servindo esse papel aí, meio que de Stone Cold, de The Rock, Undertaker, né? Eles faziam isso, né? Pegavam a pessoa que era o seu adversário e saíam carregando no carro. Então foi legal de ver aí o LA Knight carregando e dirigindo a ambulância rumo ao desconhecido. Liv Morgan mandou bem na sua promo. Eu acho que a promo dela estabeleceu de novo a sua persona, onde ela não pede desculpas por ter estado na WWE desde o começo, desde 20 anos de idade, falando que ela merece porque ela é talentosa e por isso que ela estava lá. E eu acho que estabelece a sua persona arrogante e ao mesmo tempo sabendo do que ela é capaz. Então eu acho que a presença da Liv Morgan está sendo muito legal nessa field com a Stephanie Vacan e eu acho que ela mandou bem na promo dela de bastidores. Foi gravada, mas foi legal. Lara Valkyria serviu o propósito, né? Ela junto com a Bayley, né? A Lara tentando convencer a Bayley a pedir uma luta pelo título intercontinental. A Bayley falando que, Lara, vai lá você também. Aí nós vamos. Aí foram as duas conversar com a Adam Pearce. E aí saiu aí Oscar do escritório. Foi a única aparição das duas no show. Eu acho que serviu o propósito. Elas estão ali para realmente agora migrar para o cenário, talvez para o cenário intercontinental. Pode ser que elas se envolvam na WrestleMania. A Bayley falou que ficou chateada, que ficou de fora da WrestleMania passada. Pode ser que haja uma compensação esse ano. Então, vamos ficar ligados aqui, porque pode até acontecer, e eu vou chutar agora, se vocês quiserem fazer o corte, podem fazer. Eu vou chutar que a Bayley e a Lyra vão fazer a luta pelo título contra a AJ Lee
E talvez a Becky Lynch no meio, sei lá. E a Bayley vai sair com esse título, tá? Eu vou chutar que a Bayley sai com esse título intercontinental só para poder compensar. Vai ser uma forma de compensar ela pelo que aconteceu no ano passado, quando ela foi retirada da WrestleMania em cima da hora, tá? Tô chutando aqui. Obafemi, cara, eu não vou botar como ele tendo mandado bem, como ele tendo sido top das galáxias. Eu acho que ele mandou bem para apresentação dele, né? O Rusev, que eu vou colocar aqui também como mandou bem. O Rusev, ele veio pro ringue, pro ringue não, ele subiu na mesa dos comentaristas, exigiu a presença do Obafemi, disse que queria estraçalhar com ele. O Obafemi veio, mas o Obafemi veio em roupas normais, ele não veio com roupa, com ringue, né? Com roupa de ringue, porque essa luta vai acontecer na semana que vem. Os dois se arrebentaram ali no ringue, tiveram uma fala legal, mas assim, não foi nada mais assim, né? Parece que já meio que perdeu assim um pouco do impacto da estreia do Obafemi. Agora a gente precisa mais ver o Obafemi no ringue, tendo lutas com mais do que 3 minutos. Sendo que, na verdade, as últimas lutas dele, na verdade, foram 4 minutos de falação e 1 minuto de luta. A gente precisa ver mais do Obafemi. E a gente sabe que ele é capaz do que isso pelo que a gente viu dele na NXT, onde ele teve lutas brilhantes na NXT. Então, tá na hora da WWE começar a dar lutas com mais tempo pro Obafemi. Eu acho que contra o Rusev semana que vem isso vai acontecer. Pro segmento dessa semana eu achei que mandou bem, mas não vou botar assim top das galáxias, porque eu acho que eu queria ver a luta agora, essa que é a verdade. Penta, top das galáxias, né? Pelo amor de Deus, até que enfim, Danhausen, muito obrigado, Danhausen, por você ter zicado o Dominic Mysterio, porque, meu irmão, até que enfim, mais de um ano que a gente está pensando que o Penta ia ser campeão intercontinental até. A gente tá nessa há mais de um ano nessa coisa, esperando quando que o Dominique vai ser campeão, né? Vai ser novo campeão. Vai ser campeão intercontinental. Dominique não, né? O Penta, né? A gente tá um ano esperando quando é que o Penta vai ser campeão intercontinental. E ele sempre jogando, ele sempre perdendo e tal. Aconteceu. Finalmente aconteceu, né? Então tá aí o Penta. Novo campeão intercontinental, lutaço, 4 estrelas e 25. Teve interferência do Finn Balor. Na verdade, o Finn Balor impediu a interferência do JD. E aí o Penta venceu o Dominique limpo no ringue. Foi maravilhoso de ver. Penta, novo campeão intercontinental. E antes teve um videozinho em que as chamas subiram e ele estava fazendo uma promo de frente para a câmera. Foi muito bom. Ali eu percebi que talvez realmente o título mudasse de mãos. Foi naquela promo do Penta que eu achei assim, cara, isso aqui tá muito bem produzido para eles não darem o título para ele. E a zicada do Danhausen. Quando o Danhausen zicou o Dominic Mysterio, aí eu falei, não, já era. O Dominic perdeu. Então, Penta, top das galáxias, novo campeão intercontinental. Raquel Rodrigues apareceu apenas jogando dardos nos bastidores. Só isso, né? Esse é o tipo da participação nível Great Khali, né? Pelo amor de Deus, né? Você pega um talento como Raquel Rodrigues, que poderia estar falando, poderia estar fazendo alguma coisa e tal, e apenas ouve, assim, passivamente da Liv Morgan que ela devia ir para o título intercontinental e não tocar no campeonato mundial. Eu olhei assim e falei, se pelo menos a Raquel tivesse dado uma torcida de olho, tivesse olhado feio pra Liv, mas nem isso, cara, só concordou. É uma participação que não agregou nada ao personagem, entendeu? Tava ali só como uma, sei lá, uma samambaia na tela. Não curti não. Raquel Rodrigues nível Great Khali. Rhea Ripley, cara, a participação dela eu não vou colocar como top das galáxias, porque foi uma promo normal. Eu vou botar como mandou bem aqui do ladinho da Rhea. Ela veio pro ringue junto com a Io. Basicamente ela declarou que a Rio vai tomar uma pausa, né, agora, porque ela vai se deslocar pro SmackDown, né? Ela vai se deslocar pro SmackDown para fazer a estrada da WrestleMania com a Jade Cargill, né? As duas vão bater de frente. E eu acho que foi uma participação legal. Ela tava flertando demais com a Io Sky. Nossa, eu já tava quase vendo as duas tascando beijão ali, mas não aconteceu. A WWE mandou aí, como a Blackthorn falou, mandou um queerbait medonho durante o show, né? Já tava fazendo isso há algum tempo. Então, eu vou botar a Rhea Ripley como mandou bem, porque o segmento em si foi legal. Foi o que falaram em um outro comentário do vídeo resumo, que eu não utilizei pro sincerão da galera.
que falaram o seguinte, que foi legal ver a separação da dupla sem envolver uma traição, né? Nem tudo precisa ter uma traição para que uma dupla se separe. É porque o blueprint, né? A planta de construção de separações de duplas foi construída quando o Shawn Michaels deu super kick no Mari Janete lá em 1991, né? E desde então, tudo quanto é dupla acaba desse jeito. Então, assim, 91 ou 92, agora eu nem lembro, acho que foi 92. Então, foi legal ver assim. O motivo é justo. A Rhea tem que correr atrás da Jade. Então ela vai pro SmackDown. E aí eu vai ficar no Raw para poder correr atrás do campeonato intercontinental, justo. Seria interessante aí eu ter ido pro SmackDown e correr atrás do título dos Estados Unidos da Julia e a gente ter Io Sky e Julia? Nossa, com certeza. Quem não gostaria de ver Io Sky e Julia na WrestleMania por esse campeonato? Que não ia acontecer, tá? Provavelmente ia ser uma luta do SmackDown anterior da WrestleMania. Mas seria legal. Vamos ver o que a WWE faz com a Io Sky agora. E por fim, Seth freaking Rollins, o arquiteto visionário, lógico que ele é top das galáxias, né? E aí é impressionante, a gente tem que ressaltar o brilhantismo do Paul Heyman, tá? Paul Heyman também estaria aqui com o top das galáxias se ele tivesse na tier list. Ele não tá porque ele não é lutador. Mas assim, cara, o Seth Rollins um plano brilhante para tirar todo mundo do caminho para ele ficar sozinho com o Paul Heyman no ringue, né? Ele mandou 4 mascarados. No primeiro tirou os seguranças, o segundo tirou o Austin Theory, o terceiro tirou o Logan Paul, o quarto chamou a atenção do Paul Heyman para a rampa e aí ele veio como quinto mascarado pelas costas e mandou a cadeirada no Paul Heyman. Depois ela mandou um stomp medonho, né, quebrando o nariz do Paul Heyman na kayfabe, né? Então assim, foi sensacional. Mano, foi muito bom. O Seth Rollins, ele sem falar nada, não falou nada. Só com a presença dele fazendo esse crime contra o Paul Heyman, já trouxe uma aura absurda para o show. E foi o responsável pelos 15 minutos mais caóticos de início de um show da WWE esse ano. Disparado, não tem nem comparação. Ele setou o tom do show com o ataque dele ao Paul Heyman, foi muito legal de ver. Esse Seth Rollins, que pode ser um Seth Rollins twinner, a gente ainda não sabe, a gente não ouviu ele, a gente vai ter que ver, mas a presença dele no show foi realmente sensacional. Então agora vamos escolher as 3 estrelas do show, né? Aqueles 3 lutadores que eu acho que foram realmente merecedores do top, e a gente escolhe eles a partir da prateleira do top das galáxias. E para mim, os 3 principais lutadores do show foram, obviamente, Seth freaking Rollins, né? O Penta e o Dominic Mysterio. Mas André, cadê o Roman Reigns? Pois é, eu me toquei agora, né? Cadê o Roman Reigns? É porque nessa tier list, o Roman Reigns tá no SmackDown, né? O Roman Reigns tá aqui, ó. E eu vou colocar ele como mandou bem. Não, eu vou colocar ele como top das galáxias, porque a interação dele com o Punk foi legal. Ainda que ele tenha saído fraco, porque eu achei que ele deveria ter atacado o CM Punk, a aura e a presença dele foram dignas de um main event, tá? Foram dignas. Assim, eu gostaria de ter tido a luta do Campeonato Intercontinental como main event, adoraria. Assim, eu acho que eles poderiam ter botado essa interação do CM Punk com o Roman Reigns na cabeça da hora, ali por volta de 11 horas da noite, né, na segunda hora do show, e eles poderiam ter deslocado o Penta e Dominic Mysterio para o main event, para que a gente tivesse a conquista do Penta como a cena final do show. É a única coisa que eu teria mexido na ordem dos fatores desse show que a gente teve. O Roman Reigns na promo dele foi um pouco genérico. Foi. Mas quando ele falou com o Punk, ele falou de um jeito que realmente quis humilhar o Punk. E ele usou muito bem as palavras. Quando ele falou que ele odiava o Punk, que se o Punk não fosse campeão, ele nem estaria no radar dele e tudo mais. E isso mostrou o quanto o Roman Reigns despreza o CM Punk e ele só tá de olho no cinturão. Um cinturão que no passado ele falou que era o cinturão dos perdedores, tá? Quando o Seth Rollins se tornou campeão com esse título, o Roman Reigns falou, o Roman Reigns era o campeão indiscutível, né? Tinha o Universal e o da WWE. Ele basicamente falou na cara do Seth Rollins que aquele era o campeonato dos perdedores. E agora ele tá indo atrás desse campeonato, né? Mas eu acho que a interação foi legal, foi boa e serviu para aumentar ainda mais a rivalidade. As expressões faciais dele foram muito boas. Eu só acho que quando o CM Punk falou do papai dele, o Roman Reigns tinha que ter dado uma mãozada na cara do Punk, tá? Enfim, dito isso, para mim,
As 3 estrelas do show, Seth Rollins, Penta e Dominic Mysterio. E se o Danhausen tivesse nesta tier list, ele teria entrado no lugar do Dominic. E o Danhausen seria a principal estrela do show. Como o Danhausen não está nessa tier list, a principal estrela do show, para mim, Seth freaking Rollins. Beleza? Bom, essa foi a minha tier list, onde eu avaliei individualmente todas as participações do último Monday Night Raw. Se vocês gostaram desse vídeo, desse novo estilo, desse novo formato de vídeo do nosso canal, continua comentando aqui embaixo e dizendo quem foram as suas 3 estrelas do show. Isso vai ajudar a que o algoritmo do YouTube continue divulgando esse tipo de vídeo. Beleza? Na manhã, talvez eu faça um vídeo desse aqui falando do NXT. Eu vou dar uma pensada nisso, tá? Mas eu devo fazer esse estilo de vídeo para o Raw, para o SmackDown e para os PLEs. Então, para o Vengeance Day, que vai acontecer no sábado, eu vou fazer uma tier list dessa para avaliar quem lutou na Vengeance Day, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência dos nossos vídeos e ao carinho que vocês sempre depositam a nós. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.